A vida não é mais do que o movimento dos membros, pois o que é o coração, senão uma mola, e os nervos, senão outras tantas cordas, e as juntas, senão outras tantas rodas imprimindo movimento ao corpo inteiro? Não obstante, seria uma criatura mais nobre no preciso momento em que minhas necessidades naturais me rebaixarem à condição de animal. Meu espírito surgirá, se elevará e voará até o trabalho dos anjos. O mundo deverá sofrer uma sacudida. Acontecerá uma situação tal que os ímpios serão expulsos dos seus lugares e os oprimidos se levantarão. Não se pode negar que depois de séculos de luta, a exploração continua existindo. Somente sua forma mudou. O mais trabalho, extraído aqui e ali pelos atuais senhores do mundo, não é menor em proporção. A quantidade total de trabalho, o mais trabalho que se extraía há muito tempo. Porém, a mudança nas condições de exploração não é insignificante. O que importa é a história, a luta por libertação. A criminalização do controle das mulheres sobre a procriação é um fenômeno cuja importância não pode deixar de ser enfatizada, tanto do ponto de vista de seus efeitos sobre as mulheres, quanto por suas consequências na organização capitalista do trabalho. Está bem documentado que durante a Idade Média, as mulheres haviam contado com muitos métodos contraceptivos que consistiam, basicamente, em ervas transformadas em porções e supositórios vaginais usados para estimular a menstruação, para provocar um aborto ou para criar uma condição de esterilidade. A criminalização da contracepção expropriou as mulheres desse saber que havia sido transmitido de geração a geração, proporcionando-lhes certa autonomia em relação ao nascimento dos filhos. Aparentemente, em alguns casos, esse saber não foi perdido, mas passou à clandestinidade. No entanto, quando o controle da natalidade apareceu novamente no cenário social, os métodos contraceptivos já não eram do tipo que as mulheres podiam usar, mas foram especificamente criados para o uso masculino. Quais foram as consequências demográficas que se seguiram a partir desta mudança?
Aqui quero apenas ressaltar que, ao negar às mulheres o controle sobre seus corpos, o Estado privou-as da condição fundamental de sua integridade física e psicológica, degradando a maternidade à condição de trabalho forçado, além de confirmar às mulheres a atividade reprodutiva de um modo desconhecido por sociedades anteriores. Entretanto, forçar as mulheres a procriar contra a sua vontade, ou como dizia uma canção feminista dos anos de 1970, forçá-las a produzir filhas e filhos para o Estado, é uma definição parcial das funções das mulheres na nova divisão sexual do trabalho. Um aspecto complementar foi a redução das mulheres a não trabalhadoras, um processo muito estudado pelas historiadoras feministas e que estava praticamente completo até o final do século XVII. Nessa época, as mulheres haviam perdido espaço inclusive em empregos que haviam tradicionalmente ocupado, como a fabricação de cerveja e a realização de partos. As proletárias, em particular, encontravam dificuldades para obter qualquer emprego, além daqueles com status mais baixos: empregadas domésticas, trabalhadoras rurais, fiandeiras, tecelãs, bordadeiras, vendedoras ambulantes ou amas de leite, entre outros. Ganhava espaço a suposição de que as mulheres não deviam trabalhar fora de casa e de que tinham apenas que participar na produção para ajudar seus maridos. Dizia-se até mesmo que qualquer trabalho feito por mulheres em casa era não trabalho e não possuía valor, mesmo quando voltado para o mercado. Assim, se uma mulher costurava algumas roupas, tratava-se de trabalhos domésticos ou de tarefas de dona de casa, mesmo se as roupas não eram para a família. Enquanto quando um homem fazia o mesmo trabalho, se considerava como produtivo. A desvalorização do trabalho feminino era tal que os governos das cidades ordenaram às guildas que ignorassem a produção que as mulheres, especialmente as viúvas, realizavam em suas casas, por não se tratar realmente de trabalho e porque as mulheres precisavam dessa produção para não depender da assistência pública. As mulheres aceitavam esta ficção e até mesmo se desculpavam por pedir trabalho, suplicando por um serviço devido à necessidade de se manterem. Rapidamente, todo o trabalho feminino, quando realizado em casa, seria definido como tarefa doméstica. E até mesmo quando feito fora de casa, era pago a um valor menor do que o trabalho masculino. Nunca o suficiente para que as mulheres pudessem sobreviver dele. O casamento era visto como uma verdadeira carreira para uma mulher, e a incapacidade das mulheres de sobreviverem sozinhas era algo dado como tão certo que quando uma mulher solteira tentava se acertar em um vilarejo, era expulsa, mesmo se ganhasse um salário. Somada à expropriação das terras, essa perda de poder com relação ao trabalho assalariado levou à massificação da prostituição. O crescimento do número de prostitutas na França e na Catalunha era visível por todas as partes. A situação era similar na Inglaterra e na Espanha, onde todos os dias chegavam às cidades mulheres pobres do campo. Mesmo as esposas de artesãos complementavam a renda familiar por meio desse trabalho. Em Madrid, em 1631, um panfleto distribuído pelas autoridades políticas denunciava o problema,
queixando-se de que muitas mulheres vagabundas estavam agora perambulando pelas ruas da cidade, becos e tavernas, atiçando os homens a pecar com elas. Porém, logo que a prostituição se tornou a principal forma de subsistência para uma grande parte da população feminina, a atitude institucional a respeito dela mudou. Enquanto na Baixa da Idade Média a prostituição havia sido aceita oficialmente como um mal necessário e as prostitutas haviam se beneficiado de um regime de altos salários, no século XVI a situação se inverteu. Num clima de intensa misoginia caracterizada pelo avanço da reforma protestante e pela caça às bruxas, a prostituição foi inicialmente sujeita a novas restrições e depois criminalizada. Por todas as partes, entre 1530 e 1560, os bordéis urbanos foram fechados e as prostitutas, especialmente aquelas que trabalhavam na rua, severamente penalizadas. Banimento, flagelação e outras formas cruéis de reprimendas, entre elas a cadeira de imersão, em que as vítimas eram atadas, às vezes presas numa jaula, e então repetidamente imersas em rios ou lagoas, até quase se afogarem. Enquanto isso, na França do século XVI, o estupro de prostitutas deixou de ser um crime. Em Madrid, também foi decidido que as vagabundas e as prostitutas não estavam autorizadas a permanecer e a dormir nas ruas ou sob os pórticos. Se fossem pegas em flagrante, deveriam receber 100 chibatadas e depois ser banidas da cidade por 6 anos, além de ter a cabeça e as sobrancelhas raspadas. O que pode explicar esse ataque tão drástico contra as trabalhadoras? E de que maneira a exclusão das mulheres da esfera do trabalho socialmente reconhecido e das relações monetárias se relaciona com a imposição da maternidade forçada e com a simultânea massificação da caça às bruxas? Quando se consideram esses fenômenos da perspectiva privilegiada do presente, depois de 4 séculos de disciplinamento capitalista das mulheres, as respostas parecem se impor por si mesmas. Embora o trabalho assalariado das mulheres e os trabalhos domésticos e sexuais remunerados ainda sejam estudados com muita frequência isolados uns dos outros, agora nós encontramos numa melhor posição para ver que a discriminação sofrida pelas mulheres como mão de obra remunerada esteve diretamente relacionada à sua função como trabalhadoras não assalariadas do lar. Dessa forma, podemos relacionar a proibição da prostituição e a expulsão das mulheres do espaço de trabalho organizado com a aparição da figura da dona de casa e da redefinição da família como lugar para a produção de força de trabalho. De um ponto de vista teórico e político, entretanto, a questão fundamental está nas condições que tornaram possível tal degradação e as formas sociais que a promoveram ou que dela foram cúmplices. A resposta aqui é que um importante fator na desvalorização do trabalho feminino foi a campanha levada a cabo por artesãos a partir do final do século XV, com o propósito de excluir as trabalhadoras de suas oficinas, supostamente para protegerem-se dos ataques dos comerciantes capitalistas, que empregavam mulheres a preços menores. Os esforços dos artesãos deixaram um abundante rastro de provas. Tanto na Itália quanto na França e na Alemanha, os oficiais artesãos solicitaram às autoridades que não permitissem que as mulheres competissem com eles, proibindo-as entre seus quadros. Fizeram greve quando a proibição não foi levada em consideração e negaram-se a trabalhar com homens que trabalhavam com mulheres. Aparentemente, os artesãos estavam interessados também em limitar as mulheres ao trabalho doméstico, já que, dadas as suas dificuldades econômicas, a prudente administração da casa por parte de uma mulher
estava se tornando para eles uma condição indispensável para evitar a bancarrota e para manter uma oficina independente. As mulheres procuraram resistir a essa investida, mas devido às táticas intimidatórias que os trabalhadores usavam contra elas, fracassaram. Aquelas que ousaram trabalhar fora do lar, em um espaço público e para o mercado, foram representadas como megeras sexualmente agressivas, ou até mesmo como putas ou bruxas. Com efeito, há provas de que a onda de misoginia que no final do século XV cresceu nas cidades europeias, refletida na obsessão dos homens pela luta pelas calças e pela personagem da esposa desobediente, retratada na literatura popular batendo em seu marido ou montando em suas costas como um cavalo, emanou também dessa tentativa contraproducente de tirar as mulheres dos postos de trabalho e do mercado. Por outro lado, é evidente que essa tentativa não haveria triunfado se as autoridades não tivessem cooperado. Obviamente se deram conta de que aquilo era o mais favorável a seus interesses, pois além de pacificar os oficiais artesãos rebeldes, a exclusão das mulheres dos ofícios forneceu as bases necessárias para sua fixação no trabalho reprodutivo e para sua utilização como trabalho mal remunerado na indústria artesanal doméstica. Foi a partir desta aliança entre os artesãos e as autoridades das cidades, junto com a contínua privatização da terra, que se forjou uma nova divisão sexual do trabalho, ou melhor dizendo, um novo contrato sexual. De acordo com este novo contrato social sexual, as mulheres proletárias se tornaram para os trabalhadores homens substitutas das terras que eles haviam perdido com os cercamentos, seu meio de reprodução mais básico e um bem comum de que qualquer um podia se apropriar e usar segundo sua vontade. Os ecos desta apropriação primitiva podem ser ouvidos no conceito de mulher comum, qualificava aquelas mulheres que se prostituíam. Porém, na nova organização do trabalho, todas as mulheres, exceto as que haviam sido privatizadas pelos homens burgueses, tornaram-se bens comuns. Pois uma vez que as atividades das mulheres foram definidas como não trabalho, o trabalho das mulheres começou a se parecer com um recurso natural, disponível para todos, assim como o ar que respiramos e a água que bebemos. Essa foi uma derrota histórica para as mulheres. Com sua expulsão dos ofícios e a desvalorização do trabalho reprodutivo, a pobreza foi feminilizada. Para colocar em prática a apropriação primitiva dos homens sobre o trabalho feminino, foi construída uma nova ordem patriarcal, reduzindo as mulheres a uma dupla dependência de seus empregadores e dos homens. O fato de que as relações de poder desiguais entre mulheres e homens existiam mesmo antes do advento do capitalismo, assim como uma divisão sexual do trabalho discriminatória, não foge a esta avaliação. Isso porque na Europa pré-capitalista, a subordinação das mulheres aos homens esteve atenuada pelo fato de que elas tinham acesso às terras e a outros bens comuns, enquanto no regime capitalista, as próprias mulheres se tornaram bens comuns,
dado que seu trabalho foi definido como um recurso natural que estava fora da esfera das relações de mercado. Nesse contexto, são significativas as mudanças que se deram dentro da família, que começou a se separar da esfera pública, adquirindo suas conotações modernas enquanto principal centro para a reprodução da força de trabalho. Complemento do mercado, instrumento para a privatização das relações sociais e, sobretudo, para a propagação da disciplina capitalista e da dominação patriarcal. A família surgiu no período de acumulação primitiva também como a instituição mais importante para a apropriação e para o ocultamento do trabalho das mulheres. Isso pode ser observado especialmente nas famílias da classe trabalhadora. Trata-se, todavia, de um tema pouco estudado. As discussões anteriores privilegiaram a família de homens proprietários, plausivelmente porque, na época a que estamos nos referindo, esta era a forma e o modelo dominante de relação com os filhos e entre os cônjuges. Também houve maior interesse na família como instituição política do que como um lugar de trabalho. O que foi enfatizado, então, foi o fato de que, na nova família burguesa, o marido tornou-se o representante do Estado, o encarregado de disciplinar e supervisionar as classes subordinadas, uma categoria que, para os teóricos políticos do século XVI e XVII, incluía a esposa e os filhos. Daí a identificação da família como um microestado ou uma microigreja, assim como a exigência por parte das autoridades de que os trabalhadores e as trabalhadoras solteiros vivessem sob o teto e sob as ordens de um senhor. Também é destacado que dentro da família burguesa a mulher perdeu muito de seu poder, sendo geralmente excluída dos negócios familiares e confinada a supervisionar os cuidados domésticos. Mas o que falta nesse retrato é o reconhecimento de que, enquanto na classe alta era a propriedade que dava ao marido poder sobre sua esposa e seus filhos, a exclusão das mulheres do recebimento de salário dava aos trabalhadores um poder semelhante sobre suas mulheres. Longe de evitar o casamento e a formação de uma família, os homens que trabalhavam na indústria artesanal doméstica dependiam disso. Afinal, uma esposa podia ajudar-lhes com o trabalho que eles realizavam para os comerciantes, ao cuidarem de suas necessidades físicas e do provimento dos filhos, que desde a tenra idade podiam ser empregados no tear ou em alguma ocupação auxiliar.
Desse modo, até mesmo em tempos de declínio populacional, os trabalhadores da indústria doméstica continuaram aparentemente se multiplicando. Suas famílias eram tão numerosas que no século XVII, um austríaco, observando os trabalhadores que moravam em seu vilarejo, os descreveu como pardais, num poleiro apinhados em suas casas. O que se destaca nesse tipo de organização é que, embora a esposa trabalhasse junto ao marido produzindo também para o mercado, era o marido que recebia o salário da mulher. Isso também ocorria com outras trabalhadoras assim que se casavam. Na Inglaterra, um homem casado tinha direitos legais sobre os rendimentos de sua esposa, inclusive quando o trabalho que ela realizava era a amamentação. Dessa forma, quando uma paróquia empregava uma mulher para fazer esse tipo de trabalho, os registros ocultavam frequentemente sua condição de trabalhadoras, computando o pagamento em nome dos homens. Se o pagamento seria feito ao homem ou à mulher, dependia do capricho do administrador. Tal política, que impossibilitava que as mulheres tivessem seu próprio dinheiro, criou as condições materiais para sua sujeição aos homens e para a apropriação de seu trabalho por parte dos trabalhadores homens. É nesse sentido que eu falo do patriarcado do salário. Também devemos repensar o conceito de escravidão do salário. Se é certo que os trabalhadores homens, sob o novo regime de trabalho assalariado, passaram a ser livres apenas num sentido formal, o grupo de trabalhadores que na transição para o capitalismo mais se aproximou da condição de escravos foram as mulheres trabalhadoras. Ao mesmo tempo, dadas as condições miseráveis em que viviam os trabalhadores assalariados, o trabalho doméstico que as mulheres realizavam para a reprodução de suas famílias estava necessariamente limitado. Casadas ou não, as proletárias precisavam ganhar algum dinheiro, o que conseguiam por meio de múltiplos serviços. Por outro lado, o trabalho doméstico exigia certo capital reprodutivo: móveis, utensílios, vestimentas, dinheiro para os alimentos. No entanto, os trabalhadores assalariados viviam na pobreza, escravizados dia e noite, passando fome e alimentando com grande dificuldade suas esposas e filhos. A maioria praticamente não tinha um teto sobre suas cabeças. Viviam em cabanas compartilhadas com outras famílias e animais, em que a higiene faltava por completo. Suas roupas eram farrapos e, no melhor dos casos, sua dieta consistia em pão, queijo e algumas verduras. Dessa forma, não encontramos entre a classe trabalhadora nesse período a clássica figura da dona de casa em período integral. Foi somente no século XIX, com resposta ao primeiro ciclo intenso de lutas contra o trabalho industrial, que a família moderna, centrada no trabalho reprodutivo em tempo integral e não remunerado da dona de casa, se organizou entre a classe trabalhadora, primeiro na Inglaterra e mais tarde nos Estados Unidos.
Seu desenvolvimento após a aprovação das leis fabris, que limitavam o emprego de mulheres e de crianças nas fábricas, refletiu o primeiro investimento de longo prazo da classe capitalista sobre a reprodução da força de trabalho, para além de sua expansão numérica. Foi resultado de uma permuta forjada sob a ameaça de insurreição entre a garantia de maiores salários capazes de sustentar uma mulher não trabalhadora e uma taxa mais intensiva de exploração. Marx tratou disso como uma mudança da mais-valia absoluta para a relativa, isto é, uma mudança de um tipo de exploração baseado na máxima extensão da jornada de trabalho e na redução do salário ao mínimo, para um regime em que é possível compensar os salários mais altos e as horas de trabalho mais curtas por meio de um aumento da produtividade do trabalho e do ritmo da produção. Da perspectiva capitalista, foi uma revolução social que passou por cima do antigo comprometimento com baixos salários. Foi resultado de um novo acordo entre os trabalhadores e os empregadores, novamente baseado na exclusão das mulheres do recebimento de salários, colocando um fim no recrutamento de mulheres observado nas primeiras fases da Revolução Industrial. Também foi o marco de um novo período de influência capitalista, produto de 2 séculos de exploração do trabalho escravo, que logo seria potencializado por uma nova fase de expansão colonial. No século XVI e XVII, por outro lado, apesar de uma obsessiva preocupação com o tamanho da população e com a quantidade de trabalhadores pobres, o investimento real na reprodução da força de trabalho era extremamente baixo. Consequentemente, o grosso do trabalho reprodutivo realizado pelas proletárias não estava destinado às suas famílias, mas às famílias de seus empregadores ou então ao mercado. Em média, 1/3 da população feminina da Inglaterra, Espanha, França e Itália trabalhava como criada. Assim, a tendência no proletariado era de postergar o casamento e desintegrar a família. Os vilarejos ingleses do século XVI experimentaram uma diminuição populacional anual de 50%. Com frequência, os pobres eram até mesmo proibidos de casar, quando se temia que seus filhos pudessem cair na assistência pública. Nesses casos, as crianças eram retiradas de sua guarda, sendo colocadas para trabalhar na paróquia. Estima-se que 1/3 ou mais da população rural da Europa permaneceu solteira. Nas cidades, as taxas eram ainda maiores, especialmente entre as mulheres. Contudo, dentro da comunidade trabalhadora do período de transição, já podemos ver o surgimento da divisão sexual do trabalho, que seria típica da organização capitalista. Embora as tarefas domésticas tenham sido reduzidas ao mínimo e as mulheres proletárias também tivessem que trabalhar para o mercado. Em
Em seu cerne, havia uma crescente diferenciação entre o trabalho feminino e o masculino, à medida que as tarefas realizadas por mulheres e homens se tornavam mais diversificadas e, sobretudo, passavam a sustentar relações sociais diferentes. Por mais empobrecidos e destituídos de poder, os trabalhadores assalariados homens ainda podiam ser beneficiados pelo trabalho e pelos rendimentos de suas esposas, ou podiam comprar os serviços das prostitutas. Ao longo dessa primeira fase de proletarização, era a prostituta que realizava com maior frequência as funções de esposa para os trabalhadores homens, cozinhando e limpando para eles, além de servir-lhes sexualmente. Ademais, a criminalização da prostituição, que castigou as mulheres, mas quase não teve efeito sobre os seus clientes homens, reforçou o poder masculino. Qualquer homem podia agora destruir uma mulher simplesmente declarando que ela era uma prostituta ou dizendo publicamente que ela havia cedido a seus desejos sexuais. As mulheres teriam que suplicar aos homens que não lhes tirassem a honra, a única propriedade que lhes restava, já que suas vidas estavam agora nas mãos dos homens, que, como senhores feudais, podiam exercer sobre elas um poder de vida ou morte.